Gente, estamos hoje aqui em Feira de Santana, interior da Bahia, 100 quilômetros de Salvador. Mais ou menos. 100 quilômetros de Salvador. Já comecei gaguejando. Bora reiniciar. É isso aí, gente. Hoje estamos aqui com Anselmo Santos. Anselmo que foi o nosso primeiro aluno, foi o primeiro aluno da LC fora da cidade onde a empresa nasceu. Então, a gente patrocinou lá por volta de 2017 um dos encontros de engenharia que aconteceram no estado. Por sermos patrocinadores, a gente acabou recebendo uma lista de contatos de quem participou daquele evento. Nisso, eu marquei uma dinâmica de inglês, uma entrevista online com a esposa de Anselmo. Ela se interessou, recomendou ele e de lá para cá já fazem 7 anos, 8 anos em que Anselmo está na nossa rede, seja como aluno, seja como um profissional. Anselmo, vou te falar que esse encontro aqui, cara, ele representa para mim história. Esse encontro, para mim, ele não é mais uma entrevista como outra, embora todas as entrevistas tenham seu peso especial para mim. Agora, essa aqui tem um peso a mais. Primeiro, por ela estar acontecendo em outra cidade. Segundo, por a sua pessoa representar um voto de confiança em outro ambiente para a gente. E terceiro, você continuar confiando em alguém, numa empresa, depois de 8 anos, é porque a gente conseguiu lhe passar honestidade, a gente conseguiu lhe passar valor, senão você já teria, bloqueado a gente, você já teria se esquivado, você não ia querer associar a sua imagem a gente. Então a gente vai começar aqui essa entrevista e obrigado pelo seu voto de confiança e obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, né, Neto? São quase 7 anos aí, foi um voto de confiança realmente. E às vezes chegam outras escolas e até que é boas, mas o voto, a confiança que eu tive ao longo desse tempo, que me destravou em algumas situações em que eu precisava do inglês e que eu falei assim, putz, eu nunca me imaginei superar uma fase dessa, de eu chegar uma pessoa da Europa e eu conseguir falar, me comunicar com o cara, assim, por mais besteira que fosse, eu consegui falar com oi pro cara, o cara olhar para mim assim, você fala, do you speak English? Você fala, e aí terá desenrolando. Então aquilo ali foi uma base que eu falei assim, opa, eu já testei várias escolas, essa aqui foi a única que eu consegui destravar. Então essa aqui que eu vou persistir. E aí o boca a boca vai adiante, né? Acho que outras pessoas eu consegui trazer também para cá e vai até hoje. Então essa é que fica. Anselmo, para a galera que está assistindo, que nunca lhe viu antes, resuma aí qual é a sua formação de nível técnico e qual é a sua formação de nível superior. E sem falar o nome da empresa que você trabalha hoje, pincele aí por cima qual é o segmento, o tipo de indústria que você trabalha hoje e, se puder também, qual cargo você ocupa hoje. Então, a minha qualificação técnica iniciou em meados de 2018. Quando é bom frisar que a gente precisa ter pessoas importantes na nossa vida que possam lhe direcionar para onde você quer. Graças a Deus eu tive bons líderes no meu caminho que me direcionou. Você tem que começar fazendo um curso técnico. Então eu comecei a fazer um curso técnico no Senai, em mecânico industrial, para poder almejar a função naquele momento que era bom para mim ser operador. Então eu precisava de ter o curso técnico para ingressar em uma multinacional na época de alimentos, né? Passei uma boa parte da minha vida aprendendo e desenvolvendo dentro dessa empresa. Mas não era o suficiente para você continuar subindo o degrau da vida, você precisa se qualificar. E aí outra vez entra a questão do líder. O líder que você escolhe para ser seu exemplo vai ter que desenvolver e dizer, você tem que seguir, fazer essa graduação e essa para onde você quer seguir. Faça um plano de ação pequeno para a sua vida de desenvolvimento que você quer. Eu quero ser coordenador, quero ser supervisor, quero ser engenheiro técnico, quero ser isso aqui. Então onde é que você tem que chegar? Me ajuda onde é que tem que chegar. Você precisa fazer um superior. De quê? Aí entra aquela questão do mercado. Primeiro é que você tem que fazer. Seja atento aos telejornais, à economia. É chato? Mas você tem que saber qual é a tendência do mercado, o que é que está tendo, o que é que o mercado e as indústrias estão absorvendo naquele momento. Na época, o que estava bombando era a engenharia de produção. Era o cara que faz tudo, o cara que tinha que aprender tudo. Eu lembro disso aí, cara. Entendeu? Tinha que aprender tudo. Física, por mais chato que seja, eu não uso isso aqui na indústria.
vai por mim, você usa. Em algum momento você vai usar. Então, como eu estava na produção, o líder naquele momento falou, aqui eu consigo te dar uma ramificação de várias áreas que você pode ir com engenharia de produção. E eu também, como eu era técnico de manutenção, eu recebi convites para ser manutenção. E ele brincou comigo, Fiote, manutenção é o último a bater e o primeiro a apanhar. Então é uma função muito árdua, mas você aprende. Mas aqui a área de produção você tem várias ramificações para onde você quer ir. Qualidade, produção, logística, tarará. Então você vai agregando conhecimento em todas as áreas. Passei por todas essas áreas aí, produção, qualidade, logística e o que mais me agradou? Produção. Eu segui na produção. A gente não vai citar nomes de empresas aqui, mas uma das empresas que Anselmo já atuou foi a maior empresa alimentícia do mundo. Joga aí no Google, maior empresa alimentícia do mundo e com certeza você já consumiu algum produto. Talvez você segure um pouco, escolha o chocolate X em vez do Y, né? Mas com certeza você conhece. Sim, Anselmo. E essa empresa que a gente não pode citar é uma empresa onde foi uma escola para mim. Aprendi tudo de liderança, lidar com pessoas, TPM, Lean, tudo que imaginar. É uma empresa que parece, é uma universidade se você esquecer um pouco das vaidades que o mundo também te dá e focar no que você quer. Então aprendeu tudo. Já diria Silvio Santos, deixa a vaidade de lado. Nossa, isso aí é forte. Porque é o que mais vale atacar no momento que você está em crescimento é a vaidade. As pessoas vão ver você crescendo e vão querer te criticar ou jogar para baixo ou querer lhe endeusar. E quando você menos imaginar que você está no céu, vem alguém e puxa seu tapete. Quando eu acho que eu estou bom, eu estou pior do que eu acho. Galera, Will Smith, quando ganhou o Oscar, foi ali o momento da carreira dele que ele chegou no topo. E aí, o inimigo ruim atentou e ele foi lá e cometeu um erro. Dizem que o momento que o inimigo mais ataca a gente é quando a gente está no topo, Tá no fraco. auge. É o que tá fraco. Então, de lá eu fui fazer a engenharia, né? Fiquei aí pouco mais de 5 anos fazendo engenharia e produção, mas ainda não estava satisfeito. Por que Anselmo não estava satisfeito? Porque eu almejava ter outras coisas. Como eu falei, eu tive bons líderes que sempre estavam me desafiando, porque falavam diretamente para mim. E aí vocês têm que ter o discernimento de entender as críticas quando mesmo ela sendo uma coisa que você não vai gostar, é para o seu desenvolvimento. Na maioria das coisas, os insucessos, as críticas negativas, é para o seu desenvolvimento. Você às vezes tem que baixar a cabeça, escutar, assimilar, respirar, usar a psicologia de 1 até 10 e realmente é onde eu quero chegar, eu tenho que escutar isso aqui. Então eu almejei fazer o quê? Uma engenharia, uma pós-graduação de Lean Six Sigma. Mas por que Lean? Porque naquele momento eu pesquisei no LinkedIn que o cara que tinha que ser White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt. Era a tendência no momento, reduzir custos. Volto lá, engenharia de produção. O cara tem que reduzir custo. Ele tem que produzir pouco, tem que fazer muito com pouco. Ou manter o negócio. Sempre tem que estar de olho no negócio e nas pessoas. Então, me tornei Yellow Belt por essa empresa alimentícia que pagou o curso, que não é um curso barato. Me certifiquei dentro dessa empresa com um projeto significante dentro dela, né? E aí eu fui atrás do Black Belt, porque eu tinha um líder que era Master Black Belt. E eu vi aquele cara conversar de uma maneira totalmente de outro mundo. O que é que o cara está conversando de outra língua? Não, Céu, você chegou num ponto que é o básico. Você quer chegar nesse ponto aqui? É muita conta, é muito discernimento, é muitas pessoas que você tem que liderar, você tem que desenvolver, principalmente as pessoas. Uma coisa é você agregar o conhecimento técnico, outra coisa é você disseminar esse conhecimento para as pessoas e ela absorver. O que mais interessa para uma empresa que tem um funcionário que ele é Black Belt é o legado que ele deixa. Beleza. Então, Anselmo, o primeiro estralo na sua carreira foi: preciso fazer um curso técnico. Isso. Estando como técnico, atuando como técnico, a formiguinha te picou e você falou assim: quero mais. Sim. Você passa para uma engenharia de produção e aí você, na sequência, percebe que fazer uma pós-graduação era algo que te daria retorno. Sim. Quando foi o momento que você percebeu que saber se comunicar em inglês lhe traria retorno também? Dentro dessa empresa alimentícia, né, o grupo de engenheiros eram suíços. E aí, naquele momento, como é que eu ia me comunicar com os caras que eram suíços, falando inglês?
A sorte, novamente, eu volto lá. As pessoas que podem te almejar, te levar lá para cima, você tem que manter do seu lado. Tinha um brasileiro nessa equipe e eu fiz amizade com esse engenheiro. E ele me dava os toques, você é um Google. Eu aprendi assim, Google, vai por enquanto. Enquanto você não tem um curso, quando você não está entrando na escola, Google, vai lá, escreve um texto que você quer e manda para eles. Eles são bem solícitos quando eles enxergam que a pessoa está buscando conhecimento. Quando a pessoa que está lá, que tem toda aquela bagagem de conhecimento, entende que você está buscando atrás, eles têm o prazer de passar conhecimento para você, porque eles estão do outro lado do mundo. Para eles é mais solícito de vir para cá, virar o mundo todo, desenvolver, e é melhor até para desenvolver uma pessoa que está aqui. Então eu conversava com eles, aí eu fui agregando, não, peraí, eu já sei o básico aqui. Eu já tirei a vergonha de conversar com um cara que era suíço. Então eu entrei na escola. Importante. Então eu comecei a entrar na escola e comecei a manter a conversação com esses caras de lá e com o brasileiro também. Como é que... Vem cá, ele falou uma coisa aqui que não está no meu inglês daqui que eu estudo. Não, porque às vezes, dependendo da região, muda algumas palavras, o sotaque, coisa e tal. Então, o que você não entender, pode mandar para mim aqui, escrever, que eu vou lá e traduzo para você. Daí eu vou. Aí eu percebi que eu tinha que ter o inglês. Se eu comecei a conversar com os caras que estavam lá do outro lado do mundo e não tinha base nenhuma, mas estava começando a conversar, eu falei, peraí, se eu estudar, vai ser melhor. Total. Então, comecei a buscar o inglês. Eu comecei a escutar músicas e aí começava a levar o trabalho para casa que eu já estava empolgado, né? Então, vou ter que, rapaz, eu consegui fazer um projeto de alta performance, conversando com os caras lá fora e consegui desenvolver, trazendo para cá e desenvolvendo as pessoas. Não, eu quero mais. Aí eu falava assim, eu quero mais. Gente, uma das coisas que me fazem estar conectado com o Anselmo também até hoje é essa ambição. Desde que eu conheço o Anselmo, essa vontade de crescer existe até hoje. E ele pode chegar numa presidência. Eu tenho certeza que quando eu conversar com ele, ele vai estar bolando alguma coisa. Qual é o próximo estágio? Qual é a próxima etapa? E andar com pessoas assim é legal porque, ele escolheu a pós-graduação em cima do LinkedIn. Às vezes você faz uma pós-graduação porque pessoas à sua volta estão fazendo, às vezes nem lhe dá retorno, então você tem que saber filtrar a fonte, né? E aí, Anselmo, quando a gente olha para a sua vida hoje, em qual empresa você está e o que é que essa empresa fabrica e qual é a sua responsabilidade, o que é que você entrega de resultado para essa empresa hoje? Hoje eu trabalho com uma empresa que é responsável pelo ramo de eletroportáteis. Então, a dona de casa, ela vai bater logo de cara o que é que ela tem na cozinha dela, o que é que o cara precisa lá na TV para fazer um pouquinho de vento para ele. Então, eu sou, né? Eu sou o responsável aí pela dona de casa que passa lá aquela sua camisa que está amarrotada, a dona de casa do salão que pega lá a pranchazinha para fazer o cabelo. Então, eu e mais 3 amigos, né? 3 engenheiros, somos responsáveis aí pelos processos, né? Pelas contribuições, melhoria, né? Das pessoas que estão lá também, não só melhoria dos equipamentos, né? Mas melhoria dos processos, cronoanálise e tudo. Então, cada engenheiro é responsável por uma fábrica, numa empresa aí total de 4 fábricas, tem mais de 4.000 funcionários aí. Tem aquele slogan, nós somos a escolha perfeita. Ferrou. Anselmo, vou lhe pegar agora de surpresa. Profissionalmente falando, qual foi o seu momento de baixa? Qual foi o seu pior momento? Um momento que você abaixou a cabeça assim e falou, você teve que respirar fundo. Qual foi o pior momento que você pode compartilhar com a gente? E qual aprendizado, qual lição essa situação difícil te ensinou? Neto, meu pior momento que eu tive, né, eu acho, foram poucos. Graças a Deus, eu volto a dizer, pelos líderes que eu tive na minha vida. Eu sou uma pessoa muito planejada, então, se eu vejo um líder errando, eu não cometo o mesmo erro. Ou se eu vou fazer alguma situação na fábrica, eu pergunto ao cara que é mais experiente. Eu não tenho aquela arrogância de fazer assim, mesmo com a graduação que eu tenho, a experiência que eu tenho, eu vou lá e não, é assim não. Eu vou lá e dou 2 passos para trás e você acha o quê? Que eu posso fazer isso aqui, ou que eu não posso? Tá. E aí, não, você não acha que é isso e isso, vamos tentar fazer. Mas nem às vezes você vai ter essas pessoas do lado, então você precisa ter um pouco de atitude também. Se der errado, você vai aprender com os erros. Se der certo, legal. Né? Então, acho que na época que eu fiz uma startup de uma fábrica, né, 2022, então eu me doei de domingo a domingo. Tava ali, desenvolvi pessoas, 3 turnos, eu e a outra, que era uma diretora.
né? Eu e ela. Então a gente se doou bastante, desenvolveu pessoas. E no final das contas, eu falo com os meus colegas, gente, nem sempre a empresa é ruim e é culpada de tomar certas decisões. Assim como pessoas tomam boas decisões, pessoas também tomam decisões ruins. E às vezes os justos pecam nisso aí, recebem essa carga aí. Só que, por outro lado, o que é que eu levo? Nada é à toa, tudo tem que acontecer. Então, tem uma frase que eu levo muito para a minha vida. O que você faz em sua vida ecoa pela eternidade. Essa é uma frase que eu vi no filme Gladiador. Então, mesmo com esse insucesso que eu tive, as pessoas que trabalharam comigo nesta empresa até hoje falam comigo. Poxa, tal. E aí fala assim, e aí, chefe? Não sei o quê. Eu falei, me chama de chefe. Não, pô. Tá, tenho um cargo aqui nessa empresa, mas lá fora eu sou uma pessoa normal. Mas mesmo assim os caras, e aí, chefe? Não sei o quê, não sei o quê. Porque eu trato eles com carinho. Porque se você não tiver as pessoas na mão, desenvolver as pessoas, nenhum dos processos anda, nada anda. Então, eu saí dessa empresa de uma forma meio assim, meio chateado, porque eu me doei bastante, mas foi uma questão econômica, né? Tive que sair por uma questão econômica, né? Tem seu ônus de você ter um cargo bom e tem seu bônus. Mas, às vezes, a empresa quer cortar custo e vai logo nas pessoas que, às vezes, têm uma remuneração melhor. Faz parte da vida, né? Mas foi uma coisa que me deixou assim, um pouco chateado, mas superei e é um conselho que eu dou para vocês. Tudo na vida tem que acontecer. Não fiquem sofrendo por ansiedade, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não, a gente não é de ferro. Vai acontecer que você vai ficar baqueado naquele momento, mas depois você respira, vê o que você fez durante todo esse tempo. Eu fiz uma retrospectiva do que eu fiz. Então, eu desenvolvi fulano, eu consegui promover Beltrano, tarará, então eu tinha que passar por aqui para ajudar essas pessoas aqui. Então, se não tivesse acontecido aquilo lá atrás, eu não estaria onde eu estou hoje. Não é nada à toa. Então, possa ser que amanhã, meu futuro, tenha outra coisa para fazer. Total. Então, eu digo que eu sou uma pessoa que eu sou muito apegado a Deus. Então, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão dele. Uau. Nada. Então, é o que eu levo. Então, às vezes, tem gente que eu converso, Anselmo, não deu certo, não deu errado. Eu falei, calma, você tem 20 anos. Eu tenho 39 anos. Eu já passei por isso aí. Então, calma que você tem muito tempo para errar ainda e acertar. Só que se você tiver o discernimento e a humildade de perguntar às pessoas que já passaram por isso, você não erra, você não pratica o erro que eu fiz. Então, por isso que às vezes eu digo, eu tive bons líderes na minha vida, de perguntar, mas tudo depende da pessoa. Chegar até o líder experiente e perguntar, o que é que eu faço? Posso fazer isso? Não posso? E aí você vai fazendo um plano de ação da sua vida, o que é que você precisa chegar para acima daquela pessoa e ser melhor. Porque eu chegava para eles assim, ó, eu vou ser gerente ainda, viu? Eu quero esse seu lugar aí. Não, o pessoal fala, Deus te ouça. Porque o teu sucesso é o meu. Então, falar com meus diretores direto. Tem que querer. Tem que querer. Então, ó, a partir de agora a gente tem um vínculo aqui. O teu sucesso é o meu. Então, eu vou fazer tudo para que você suba na escala, porque quando você subir, eu vou junto também. Anselmo, falamos num momento crítico e agora eu quero que você pense novamente, faça uma retrospectiva. Desde quando Anselmo entra no Senai e até onde Anselmo está hoje. Qual foi o melhor momento da sua carreira até hoje e o que é que você traz de aprendizado desse melhor momento? Neto, foram vários momentos bons. Se eu falar assim que eu tive entre bons e ruins, eu tive 10 bons e um ruim. Porque eu era sempre desafiado. E às vezes os líderes me diziam assim, eu lhe desafio, eu ia atrás. E aí o pessoal às vezes me parabenizava e tal, né? E bom dos melhores mesmo foi no dia que eu tive nessa empresa alimentícia, né? A fábrica estava parada 3 dias. 3 dias seguidos eu gerente, eu não sei o que é que eu faço, esse líder que eu tive, né? Não sei o que é que eu faço, tarará. E aí eu fiquei assim meio com o coração rachado, porque eu vi a preocupação dele. Né? Uma empresa que estava startando uma fábrica, uma linha nova, precisava daquela demanda e a pressão dos acionistas, tarará. E aí vai eu com os suíços. Aí vai eu lá no Google, conversando com os caras, e aí, velho, o que é que você acha de um problema que tem tal? Aí eu ia lá correndo de novo, eles mandavam olhar, vai em tal lugar. Eu ia correndo as escadas, 6 andares. Olhava, anotava, voltava. Tá assim, assim, assado. Ele, beleza, olha em tal lugar. 3 dias, vai o 4º dia. Aí eu parei assim, no lugar do problema, liga aí de novo essa máquina aí. Ligou, nada do produto cair, o vácuo. Peraí. Aí deu aquele estalo assim, eu vou tirar essa peça aqui, tirei. Eu tirei a peça assim, bati, problema. Liga de novo aí. A menina soltou, rodou. Eu achei o problema.
Aí liguei para os engenheiros de novo. Se esse produto, se esse equipamento estiver assim, assim, assado, causa problema? Causa. Falta vácuo dentro do equipamento e não vai ter a troca de calor, teria tá lá, beleza. Liguei para o meu gerente. Achei o problema, tal. E aí, na hora de... A torre começou a rodar lá 12 horas de relógio, rodou mais um dia, rodou mais uns dias. Ele me chamou na frente de todo mundo da fábrica e me parabenizou. Ganhei uma na época quem vai ver, quem me conhece vai saber dessa premiação, que era Sensação. Era uma premiação chamada Garoto Sensação na época. Você ganhava almoço, nos Pampas e tal, ganhei almoço. Porque não só eu, mas toda a equipe daquele momento que estava atuou também, só que eu fui o líder que puxou, sabe? Então ia lá no lugar, me melava todo e voltava e ele viu isso. Não, eu vi, filho, que você estava se metendo, estava se sujando, estava lá atrás o problema. E eu te agradeço e falar, ele que você salvou minha vida. Eu falei, não, a gente se salvou. Eu não salvei a vida de ninguém, a gente se salvou. Você só fez me induzir. Porque se eu não tenho um líder que eu não vejo que está preocupado com o problema, que ele está inerte, eu vou ficar do mesmo jeito, inerte. Mas eu tenho um líder que está ali me cutucando, falando, resolvendo, usando as metodologias de TPM, pererê, pará. Eu não ia atrás do problema, eu não me sentia motivado. Então, naquele momento, eu me senti motivado e empático com a sua situação, porque eu era operador. Eu não ia perder o emprego nem nada. O cara que é líder, acima de um supervisor, ele está arriscado a perder, porque ele está ali sendo pago para resolver um problema. Quando ele não resolve o problema, outro vai ter que resolver o problema de alguma situação. Então, naquele momento, a equipe se juntou e eu consegui resolver o problema, mesmo que eu tenha liderado. Então, naquele momento, foi um orgulho, foi assim, uma sensação de fogos estourando. Eu consegui chegar onde eu almejei chegar. Mas ainda assim não era suficiente, mas naquele momento foi. Agora, observe, né? Diga se na sua vida os seus melhores momentos não foi quando você se sentiu útil, não foi quando você fez algo por alguém e com reconhecimento, ou às vezes até sem, mas o fato de você ter feito se sentido útil, você, né, é até bíblico, diz que você sente mais prazer dando do que recebendo. Exatamente. Né? E essa história me lembra isso. Anselmo, para a nossa audiência, mais de 12 mil seguidores só no LinkedIn. Se você pudesse mandar uma mensagem para todo mundo, ouvir essa mensagem, chegar nos seus respectivos trabalhos amanhã e começar a executar, lembrar dessa mensagem todo dia e executar a partir de amanhã, qual seria essa mensagem? Primeiro, busque um exemplo bom na sua vida, de onde você quer chegar, a pessoa. Você tem que ter um exemplo que diz assim, o exemplo se arrasta. Quem é a pessoa que você olha, que você brilha o olho? Não pela remuneração, tá? Então, porque a gente sempre fala assim, fulano recebe X, mas você não quer o ônus do cara. Sempre vai querer o bônus. Então, procure saber a pessoa que está sempre buscando desenvolvimento, sempre engajando as pessoas e, o principal, tratando as pessoas como merece. Porque o líder, ele não vai mandar, ele pede. O líder está ali para servir as pessoas. Ele não vai impulsionar, mandar. Ele está ali para servir. Na hora que ele entende que ele está servindo a pessoa, ele está puxando todo um batalhão. Eu lembro muito de um filme também que eu assisto direto, 300. Então você tem o Leônidas ali como um líder, ele é o rei, mas ele nunca se importou como o rei, ele se importou como mais um. Então, lembro da frase em inglês que eu boto e anoto direto. What is your profession? Qual é a sua profissão? E na minha equipe, no time que eu trabalhava nessa empresa alimentícia, a gente tinha uma camisa lá, 300 Espartacos, porque a gente tinha esse vínculo de time, entendeu? Não tinha liderança, supervisão, a gente tinha a camisa nossa lá, Espartacos, 300. Quando a gente resolvia um problema, tinha um grito, Arru. A gente gritava, a gente se comunicava assim. Então, procure uma pessoa que você acha que é top na sua vida. Pode ser até dentro de casa, pode ser seu pai, sua mãe, porque ali até como desenvolvimento como pessoa, você começa a tratar uma pessoa do trabalho como se fosse seu irmão, seu pai. Então fica o vínculo do respeito. Até porque você passa muito tempo com essa pessoa. Muitos dias, né? Falo isso com os meus direto. Então, outra coisa que eu aprendi, que não foi fácil, ler bons livros. Tem um livro que até foi o Neto que me deu, né? Como fazer amigos. Então, se você é travado, né, não sabe como se portar, como conversar, procure esse livro, Como Fazer Amigos. Tem um outro, A Arte da Guerra. Top. Esse aí eu boto lá assim, porque vale manter orientado em certas situações que você explode e não deveria explodir. Às vezes a minha esposa fala assim, mas tem hora que eu perco a paciência que você fica nessa paciência com um problema tal.
se eu explodir vai adiantar alguma coisa, eu tenho que mostrar para a pessoa que aquele problema não está fazendo nada comigo, me afetando. Se ela perceber que está me afetando, ela ganha o jogo. Então, eu já estou ganhando o jogo dela quando ela percebe que eu não estou nem aí para o problema. Então, eu vou passar essa tranquilidade para os meus liderados, para o meu superior, para o meu colega. Poxa, o cara ali, ele é tranquilo, velho. Vamos colar aqui em fulano, porque fulano consegue resolver, conversar e pensar. E a outra coisa é, cria um plano de ação. Cria um plano de ação, você que está começando agora como auxiliar. Porque quando eu comecei com auxiliar, eu não quero desmerecer a função, mas eu pensei assim para mim, não, eu não quero ficar aqui 8 horas por dia em pé, não. E é o certo, você tem que querer aumentar seu salário, porque Sabe? quando você aumenta o seu salário, você ganha e sua família ganha. Então, eu sou muito futurista, né? Assim, eu fico pensando muito nas coisas do que pode ser lá na frente, mas eu não sofro com ansiedade. Eu penso assim, eu não quero ficar aqui a minha vida toda como auxiliar, não. Eu quero mais, eu quero alguma coisa. Aí eu começava a olhar para os líderes, poxa, fulano ali é analista tal. Eu olhava e via o que é que ele fazia. Quais são as atividades que ele fazia, eu anotava. Fulano é supervisor, o que é que ele faz? Isso, isso e isso. Eu começava a desenvolver aquilo em mim. Deltrano é gerente, eu perguntava, o que é que o gerente faz? Galera, Anselmo compartilhou comigo que no passado ele falou que ele passou por um processo seletivo em que o gestor perguntou, não foi sobre o currículo dele, quais cursos você tem, etc, etc, mas falou o seguinte, Anselmo, quem é você? Exato. Eu quero saber quem é Anselmo, porque a parte técnica você consegue ensinar, mas a parte comportamental dificilmente você consegue mudar, você consegue ajudar alguém a mudar. Ou a pessoa já é aquilo, ou ela tem que querer mudar o comportamento. Então, quando a Anselmo compartilhou esse episódio passado, eu falei, poxa, isso faz muito sentido. Anselmo, estamos chegando aqui na finalização, né? Viajei hoje, gente. Um dos meus compromissos foi estar nesse ambiente aqui para gravar com Anselmo. E Anselmo, mesmo tendo trabalhado, tirou um tempinho ali rápido para dar um pulinho aqui. Amanhã, expediente normal. E ainda assim, ele fez questão de trazer essa mensagem dele. E caso, Anselmo, as pessoas queiram te seguir no LinkedIn, Instagram, como é que as pessoas conseguem te encontrar? Tanto o LinkedIn como o Instagram vai estar lá como Anselmo da Silva Santos. Tudo junto, tá? Minúsculo. Então, se quiserem acompanhar, dou dicas lá, tanto de indústria como bons livros, até como no dia a dia, algumas motivacionais. Eu gosto muito de algumas frases motivacionais. Real, galera. Eu acompanho lá e... Real. Porque eu sei que tem pessoas que não acordam motivadas todos os dias e até é impossível isso. Então, às vezes, chegam até mim, poxa, isso aqui é verdade. Aí eu vou lá e falo, o que é que está acontecendo contigo? Aí eu dou uma também de psicólogo. Eu sou muito paizão. E o pessoal gosta de falar comigo por conta disso. Poxa, você tem uma energia boa e tal. Não é não, gente. Tem que ter empatia. Se já passou por essa situação, não custa nada para você dar o quê? O ouvido para a pessoa. E outra frase para finalizar, Neto. Se você não estiver preparado para escutar, você não vai ter moral nenhuma para falar. Você tem que sentar e escutar. Depois você fala. E aí, galera? Liderança é isso, cara. É escutar, é servir, é isso. Anselmo, chegamos aqui na reta final. Obrigado aí por sua atenção. E é isso, turma. Aguardem a nossa próxima entrevista. Valeu. Tchau, tchau.